de Jesus, é isso aí. Tá aqui o Elmer Pires. É Elmer mesmo? É isso? Isso mesmo. Elmer Pires. Seja bem-vindo, Elmer, à Rádio Visionária. É um prazer poder te receber aqui. Muito obrigado. Prazer poder participar aí com vocês. Que legal. A gente vai estar hoje abordando esse assunto, né? É tão interessante dessa questão dos colégios, né? A educação hoje na nossa nação e a questão da educação por princípios, né? Que tem realmente, nós estamos vendo realmente um crescimento nisso, né? Primeiramente, Elmer, o que você é especificamente na Trinitas Educacional? É isso? Acertei? A gente chama Trinitas, que é um colégio cristão clássico. Eu sou sócio fundador e diretor da escola. Perfeito. Então, nós estamos falando com a pessoa certa. Ele é o diretor, sócio, o fundador da escola, né? Conta para nós, o Elmer, como veio essa ideia de poder criar, né? Poder trazer essa, assim podemos dizer assim, essa forma de educação para as pessoas, porque hoje realmente, como eu já citei aqui, nós estamos vendo um crescimento, um avanço nessa área, né? E eu queria saber de você como foi fundada a escola, né? Contar um pouquinho da história da escola. Então fica à vontade aí. Bom, a gente, creio que como todo fundador de escola, tem um desejo de abrir uma escola não para ficar rico. Talvez alguns tenham, mas para solucionar alguns dos problemas que a gente enfrenta, e um desses problemas é a educação ruim que nós temos no nosso país, e não só no nosso país, mas, de modo geral, a educação ruim que nós temos enfrentado em todos os lugares do mundo nesses últimos 100, 140 anos. Eu tive a oportunidade de fazer a minha graduação e mestrado nos Estados Unidos, e lá eu fui exposto a um tipo de educação que é praticamente desconhecido agora, né, tem se tornado conhecido aqui no Brasil, que é uma educação verdadeiramente cristã e também clássica. E voltei para o Brasil depois dos meus estudos com a ideia de abrir uma faculdade, uma escola, alguma coisa, mas sem recursos. E comentando com um pastor da minha igreja na época, que nós deveríamos fazer isso, né, acontecer a partir da igreja, ou de alguma forma ligado à igreja. Porque antigamente as escolas eram vinculadas a igrejas. Então você tinha uma igreja e uma escola do lado, né? Então nós conversamos um pouco, mas nada aconteceu assim, um ano pelo menos. E aconteceu que um outro rapaz chamado Maurício, ele estava numa reunião de um seminário, e nessa reunião o meu pastor também estava lá presente. E ele trouxe essa pauta de educação cristã clássica. E ele havia lido um artigo no The Gospel Coalition, e ele ficou assim, maravilhado com aquilo que ele tinha visto. Ele falou, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Então os líderes aí do seminário falaram, olha, vai atrás, participe de congressos e assim por diante. E aí o meu pastor me colocou em contato com ele. Falou assim, olha, tem um rapaz lá na minha igreja falando das mesmas coisas que você apresentou aqui agora. E aí a gente acabou se conhecendo 2 dias depois. Acabamos fazendo uma viagem para os Estados Unidos para participar de um congresso da ACCS, que é das Escolas Cristãs Clássicas. E lá a gente acabou conhecendo muita gente, vendo que aquilo que a gente estava lendo, estudando, era de fato verdade. Então, nós visitamos várias escolas. No ano seguinte, nós voltamos para lá, visitamos outras escolas, e com o desejo de abrir. Só que, de novo, enfrentamos um problema bem comum a todos, né? E o recurso. Até que 2 pessoas chegaram para nós e falaram que iriam participar desse projeto. E, ao participar, elas falaram assim, olha, nós vamos reformar um prédio para vocês e vocês vão tocar a escola. E uma delas é dona do prédio. Então, assim, nós estávamos orando, tentando ver alguma maneira de fazer as coisas funcionarem, sem os recursos, e Deus foi juntando as pessoas e nos apresentando de forma que nós tínhamos agora o recurso, nós tínhamos o imóvel, e o imóvel já adaptado. Então, Deus está falando assim, você quer fazer isso? Então vai, toma.
Agora faça. E aí nós tivemos um início, né? Há 6 anos, né? Então faz 6 anos que nós começamos a escola aqui em São Bernardo do Campo. Um pouquinho antes, mais ou menos uns 6 meses antes, nós demos início a um outro projeto paralelo, chamado Editora Trinitas. Talvez alguns conheçam, né? E também estamos completando aí 6 anos de existência. E nesse período nós começamos a editora com o intuito de preparar as pessoas para que elas pudessem entender a necessidade delas, depois se prepararem e prepararem seus filhos. E daí, então, veio a escola, né, logo em seguida, e o projeto está se desenrolando hoje. Hoje nós temos uma unidade infantil na Lapa, aí em São Paulo. Acabou de ser inaugurada, né? Então, recém-inaugurada. E nós temos uma unidade lá na Jacareí, chamada Trinitas Vila Branca. E temos mais 2 projetos que nós estamos tratando agora, um em São Paulo e outro em um outro estado. A gente está vendo a viabilidade desses projetos também. Que legal a gente ver esse trabalho sendo consolidado, né? Como você esteve nos Estados Unidos, Elmer, queria saber curiosidades. Esse modelo dentro no Brasil, ele foi replicado dos Estados Unidos? Você está replicando dos Estados Unidos ou é algo adaptado para a nossa nação? Como é que seria exatamente isso? No caso, explicar um pouquinho para quem está nos assistindo, né, o que é exatamente a educação clássica cristã. Uhum. Bom, a educação clássica, ela tem praticamente 2.500 anos, 2.400 anos. Então não é algo novo. O que aconteceu foi que nós perdemos a linha, em algum momento as coisas começaram a se perder. Então, o que nós explicamos de uma maneira bem simples é que aquilo que nós conhecemos como educação clássica, assim na literatura mesmo, na história, ela se deu a partir do que eu, pelo menos, chamo da sistematização da educação pelos gregos. Então, os gregos, eles desenvolveram uma maneira de ensinar a forma de ensinar a filosofia, a fim de que os seus filhos se tornassem cidadãos que pudessem assumir papéis importantíssimos dentro da nação, dentro ali da sua região. O que acontece, e isso a gente vê até hoje, a influência deles perdurou até os dias de hoje, né? Então, muita coisa nós aprendemos de lá e ainda nós aplicamos hoje. O que aconteceu foi que os gregos foram dominados pelos romanos. E quando os romanos dominaram os gregos, eles olharam para a educação grega e falaram, isso aqui é fantástico. E é dito, né, historicamente falando, que os romanos dominaram os gregos, mas intelectualmente os gregos dominaram os romanos. Por quê? Eles mantiveram vários princípios educacionais gregos, né, até professores gregos dando aula para os seus filhos romanos, porque eles viam um valor assim gigantesco nessa educação. E, de novo, essa educação era para a formação de um ser completo. Apesar deles não terem o conhecimento que nós temos da verdade, de Cristo como Logos e tudo mais, eles buscavam a verdade, eles buscavam a excelência. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve a epístola de Efésios, lá no capítulo 6, ele começa a abordar a questão familiar. E ele fala para os pais não não levarem seus filhos à ira, né? Mas para criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora, o que é interessante é que a palavra que Paulo usa não é uma palavra aleatória. Quando a gente pensa em disciplina, se você vai na academia, você pensa, eu tenho que ser disciplinado, ir todo dia. Se você pensa como pai, você fala, eu tenho que disciplinar meus filhos. Se você pensa no estudo, eu tenho que estudar mais, com mais empenho e tudo mais. E não é isso. A palavra que Paulo usa é a palavra paideia. E a palavra paideia é a palavra que remetia a toda essa educação, formação do cidadão grego e romano. Então, o que Paulo está falando é que eles deveriam criar, basicamente, uma cultura no Senhor, de ensino, de educação. Que toda essa educação ela deveria ser
mais ou menos uma copia e cola daquilo que é bom dos romanos e dos gregos, de certa forma. Aplicada, obviamente, no Senhor, a partir de uma lente cristã, devidamente cristã, né, nos dias de hoje. Então, a igreja entende isso. E a igreja começa a desenvolver a sua educação e formar essa cultura educacional a partir daí. Isso não significa que eles criaram tudo do zero, de jeito nenhum. Ó, os romanos dominaram os gregos obtiveram isso daí dos egípcios, dos hebreus, né, de outras nações. Então não é que eles criaram tudo do zero. Então o que você vai percebendo é que essa educação clássica, né, que tem os princípios fundamentados ali na educação grega, ela é uma educação que perdura o tempo. Então aquilo que está sendo aplicado hoje é algo que já foi testado e testado novamente e testado novamente. E por 2.500 anos nós vemos que isso funciona. Então a igreja foi trabalhando dessa forma, foi implementando, modificando, e chegou àquilo que nós chamamos hoje, né, de sete artes liberais, que seria o trivium e o quadrivium. Então, o trivium é a composição da gramática, lógica e retórica. Aí você tem o quadrivium, aritmética, música, geometria, astronomia. Então, eram ênfases nas artes, não só disciplinas, eram artes. Uma arte ela é muito mais abrangente do que uma disciplina. E aí você tinha que passar por essas artes para que você chegasse, então, ao domínio, né, delas, com conhecimento elevado, chegasse, então, à filosofia, o estudo da filosofia, e, por último, da teologia, que era a coroa da rainha, né, da sabedoria. E isso daí foi o que aconteceu desde aquela época, né, a gente está falando aqui, do início lá com os gregos e romanos, até mais ou menos 1800. E aí o que acontece? Nessa época, 1800, você começa a ter várias questões surgindo no mundo, né? E um pouco antes até, a gente fala que em 1689, eu sou batista reformado, né? Então, o que aconteceu em 1689? Bom, tem o início do iluminismo e tem a Confissão de Fé Batista de 1689. Mas nessa época, o iluminismo começa a soltar suas asinhas, né? Ou seja, vamos esquecer aquilo que acontece, que aconteceu, e vamos implementar o que é novo, a racionalização, o intelecto. E aí você começa a ter uma linha que vai se afastando desse tipo de educação, e aí você tem outras questões que começam a surgir, como o evolucionismo, você tem a questão do marxismo, você tem isso tudo junto, né? Que vai tomando forma e vai influenciando o início do século vindouro. Então você tem ali, no início de 1900, as guerras, você tem então, com as guerras, feminismo, mulher no mercado de trabalho, industrialização, e aí isso tudo já abriu, escancarou as portas para uma nova visão de educação. Nós precisamos treinar os nossos cidadãos, ou filhos, ou pessoas para trabalharem, para produzirem, né? E não mais para serem cidadãos íntegros, completos e tudo mais. E aí isso vai caminhando. Quando a gente chega em 1940, mais ou menos, já tinha descambado, já tinha perdido aquilo que era a aplicação do que a gente chama de educação clássica. Então, se você olhar, né, fazendo uma pausa aqui para trás, todos os cientistas, todos os filósofos, todos os teólogos de 1800 para trás tiveram uma educação clássica. Aquelas mentes brilhantes foram instruídas dessa maneira. E aí, quando a gente começa a chegar ali em 1900, a coisa está mudando. E aí nós temos uma figura que, para a gente aqui é importante, respondendo a pergunta aí de uma forma bem longa, né, chamada Dorothy Sayers. A Dorothy Sayers, ela era uma professora em Oxford e ela era uma escritora. E ela deu uma palestra numa oportunidade no verão lá em Oxford, sugerindo que a educação britânica na época estava muito ruim, porque eles haviam abandonado a educação clássica. E que nós deveríamos então voltar a uma aplicação da educação clássica, mas ela sugere
sugere uma aplicação de uma maneira um pouco diferente. Então ela fala assim, se nós pegarmos o que nós sabemos hoje, a partir da psicologia comportamental, né, dos alunos, analisarmos como é que as crianças se comportam e se desenvolvem, né, a gente vai perceber que as crianças elas se desenvolvem de maneira muito semelhante. Então você pega uma criança de 6 anos, é uma criança que gosta, que é curiosa, uma criança que gosta de rima, que gosta de música, é uma criança que tem uma memória de esponja. E aí você pega isso, ela falou, e você aplica isso, você aplica a gramática nessa fase. Então, o que ela estava sugerindo é, vamos pegar a gramática, lógica e retórica, aplicar nessas fases que são mais evidentes de desenvolvimento da criança, né? E aí nós vamos conseguir aplicar a educação clássica de uma forma que vai ser muito boa. Ou seja, no Fundamental 1, que é do 6º ao 5º ano, a criança que tem essas características semelhantes, ela vai ter uma ênfase, e essa ênfase é a gramática. Quando ele passa para a adolescência, né, Fundamental 2, então ele está questionando mais, ele não quer mais saber só de repetir, de guardar, ele quer questionar, ele quer entender, e ele fisicamente, fisiologicamente, tem uma capacidade de se aprofundar mais. Então, você apresenta a lógica. E, por fim, quando ele vira um adolescente lá, no final da adolescência, né, você está no ensino médio, o que o adolescente faz? Ele gosta de se exibir. Então, eu quero mostrar que eu sei, porque eu sei. Então, você vai trabalhar com a retórica. Então, voltando de novo, na gramática, o que ela sugere é que nós ensinemos o que é o fundamento das disciplinas. Então, você tem a gramática da língua portuguesa e a gramática. A gramática da matemática são as operações básicas, aqueles elementos mais básicos necessários para você desenvolver toda uma educação. É o fundamento para você desenvolver. E aí, quando vai para a lógica, é você pegar aquele fundamento que você já tem e você vai aprofundar, questionar, indagar, fazer questionamentos, vai levantar as hipóteses e ver se isso é verdadeiro. E aí, quando você chega na fase da retórica, você está demonstrando isso, mas não é de qualquer forma. Você tem que demonstrar o que você sabe da gramática, que você entende ali na lógica, de forma boa, bela e verdadeira. Então, há um pilar, e o pilar se baseia nos atributos do próprio Deus. Há uma maneira de você pensar e de agir. Então, tudo isso contribui para que a gente desenvolva uma criança por completo. Isso significa o quê? Que elas vão ter todas as disciplinas que o MEC exige, por exemplo, né? Mas a partir de uma ênfase, que é essa ênfase que a gente está dando. Então, de novo, né, respondendo à pergunta, nós, de certa forma, replicamos, né, o que foi feito nos Estados Unidos, mas nós adaptamos para o contexto brasileiro. Então, lá nos Estados Unidos, voltando, a Dorothy Sayers está em 1940, de 1940 a 1980, existiram ali mais algumas vertentes que tentaram restaurar essa educação, às vezes com uma visão um pouco diferente, tá? Mas que tinham ênfases bem semelhantes, mas de grupos diferentes também, até grupos católicos, né? Ou ênfases que eram mais intelectuais do que necessariamente espirituais, tá? E aí, em 1980, por ali, nós temos o reverendo Douglas Wilson, que ele se depara com esse artigo da Dorothy Sayers. E ao se deparar, ele está na Marinha dos Estados Unidos. Isso ele se deparou. E depois, quando ele estava casado já com uma filha, a esposa dele fala para ele, o que a gente vai fazer com a nossa filha em relação à escola? Não dá para mandar ela para uma escola pública, porque não tem condições. E ele fala, vamos abrir uma escola. E eu já sei o modelo que a gente vai aplicar. Era justamente esse modelo. Então, ele dá início a uma escola chamada Logos, lá em Idaho, em Moscou, no Idaho, lá nos Estados Unidos, no meio do nada, né?
E essa escola começa a bombar. E ele abre, então, uma associação, ele abre ali, depois, uma editora, ele abre uma faculdade, né? E a partir desse movimento, as outras pessoas começam a ir para lá ver o que está acontecendo, porque as crianças ali estão aprendendo de uma forma que ninguém mais aprende, né? Estão se destacando e melhorando e tal. Então, isso acontece lá em 1980, ou seja, eles estão há 40 anos à nossa frente, né? E nós aqui acabamos bebendo dessa fonte, né? Buscando essa fonte. Então, hoje a gente faz parte da ACCS também, que é essa associação com mais de 500 escolas cristãs clássicas ao redor do mundo, majoritariamente nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente tem várias também, que são associadas à ACCS, e nós temos seguido um modelo muito parecido com esse que eu apresentei, né? Existem outras vertentes também, mas é um modelo mais disseminado hoje em dia, pelo menos no meio protestante, é esse que eu acabei de apresentar. Muito bom. E isso forma, trazendo as crianças, né, para terem uma consciência de sociedade, para realmente serem cidadãos realmente que vão poder influenciar dentro da sociedade. Esse é o verdadeiro objetivo, né, Elmer? Porque o que a gente quer é o seguinte, colocando assim em termos bem práticos, né, do ponto de vista cristão, obviamente, uma educação verdadeiramente cristã é uma educação que ela não está preocupada com o vestibular. Isso não significa que os nossos alunos não são capazes de passar no vestibular. Absolutamente nada disso. Isso significa que a nossa preocupação maior é a glória de Deus e o benefício do próximo. Então, quando nós ensinamos os nossos alunos que eles devem buscar a glória de Deus, o benefício do próximo, o subproduto disso é o autodesenvolvimento. Porque se eu vou buscar fazer isso, que é a glória de Deus, primeiro mandamento. Segundo mandamento, amar meu próximo como a mim mesmo, eu vou fazer o meu melhor. E não tem como eu fazer o meu melhor e não me desenvolver, né? Então, junto a isso, obviamente, nós temos a busca pela semelhança de Cristo, que é o que nós queremos ensinar para as crianças e vamos enfatizar. Então, qual que é o melhor cidadão que existiu na face da Terra? Cristo. Né? Não tem como você fazer uma educação verdadeiramente cristã que não vai impactar a sociedade onde você está inserido. Né? Então, a nossa busca não é uma busca simplesmente para que as crianças passem no vestibular, mas se desenvolvam a fim de que elas possam ser semelhantes a Cristo, né? E que isso vai causar um impacto que a sociedade não tem como parar, né? Então, há um desenvolvimento geral e uma influência que vai abranger toda a região onde essas crianças estão inseridas. Excelente, muito bom. Estamos aqui com o Elmer Pires, que ele é diretor da Trinitas Educacional, que é uma das escolas referência em relação à educação cristã clássica, e ele está nos explicando um pouquinho sobre como está se desenvolvendo novamente, né? Está havendo uma restauração, né, dentro desse modelo sendo aplicado aqui na nossa nação. A gente está vendo um crescimento extraordinário. Ô Elmer, como você está vendo esse crescimento? Porque a gente não vê só a Trinitas, né, que hoje é uma escola referência, mas a gente está vendo um desenvolvimento nessa área de outras escolas aparecendo, né? A gente vê algumas no Rio de Janeiro, vemos aqui em São Paulo mesmo, como eu citei aqui, a nossa igreja, Comunidade Apostólica Plenitude de Vida, da qual eu sou membro, ela hoje tem uma escola por princípios cristãos, ao qual atende crianças de 2 a 5 anos, é o Centro Educacional Gabriela Pires. Então a gente está vendo esse crescimento, talvez por conta do inconformismo de alguns pais com relação à educação do que está hoje. Você vê isso dessa forma, Elmer? Com certeza. Basta você olhar para a realidade educacional brasileira que você vai ter o pêndulo, né, que assim com extremos bem completamente diferentes, né? Você tem, por um lado, uma educação muito ruim, uma educação pública,
em que nós temos a plena convicção de que mandar um filho para uma escola pública é algo que ninguém deseja, né? Por outro lado, você tem uma educação, né, de escolas elitizadas, né? E que vão ensinar basicamente a mesma coisa, né, mas de forma mais sofisticada. Então, assim, do ponto de vista moral, não mudou nada, né? E aí você tem aí outras escolas que são escolas que se apresentam como escolas cristãs, que na verdade devem ter um diretor ou um mantenedor que é cristão e que tem a melhor das intenções, mas infelizmente não aplica, né, uma filosofia verdadeiramente cristã. Ele copia e cola o que é uma educação moderna, né, totalmente secularizada, e cola um versículo na parede. E aí faz uma oração no início da aula. Infelizmente, essa é uma realidade. E você tem aí, então, um crescimento de escolas que estão dispostas a ensinar, de fato, o que nós entendemos como sendo a verdade a partir de uma lente das Escrituras, né? E isso significa que nós não nos conformamos com enviar nossos filhos para essas outras escolas, porque não dá. Eles vão ser ensinados por professores que não concordam com absolutamente nada que nós concordamos, né, como pais, que vão desafiar o que nós estamos dizendo, o que a palavra de Deus diz, e que vão militar contra a verdade. E aí, como que eu vou enviar meu filho para essa escola? Então, essas escolas estão surgindo, elas têm surgido para combater isso, né? Para vir como uma escola em que você pode colocar seu filho, sendo um cristão, né, ou sendo um conservador, e ficar tranquilo. Falar assim, eu sei que aqui meu filho não vai sair marxista cultural, né? Eu sei que ele vai sair daqui uma pessoa decente, que agrada a Deus, que busca a verdade, que busca excelência e assim por diante. Legal demais. E fala um pouquinho para nós do trabalho da Trinitas. Vocês aplicam essas questões das disciplinas do MEC, né? Quais são as disciplinas que vocês aplicam aí? Você já citou, né, essa parte, né, desses modelos. Como é que especificamente essas disciplinas? Bom, a legislação brasileira ela nos permite abrir escolas confessionais, né? Por enquanto, ela nos permite fazer isso. Então, o que nós temos é uma escola confessional. Agora, todas as escolas do Brasil, por exemplo, de ensino básico, elas precisam ensinar algumas disciplinas básicas, né? Português, matemática, história, geografia, ciências. Se você tiver uma língua estrangeira, você coloca na matriz curricular e assim por diante. Então, nós temos essas disciplinas. Só que nós ensinamos a partir dessa visão, né? E com a metodologia clássica. Então, por exemplo, quando nós falamos de língua portuguesa ou de história, nós vamos ensinar às crianças aqueles marcos históricos que são importantes, de forma cronológica. Então, a partir da criação até os dias de hoje. E essas crianças, elas vão memorizar, elas vão saber de memória, de cor, aquilo que é importante. E aí, essa é uma das críticas, né, que a escola moderna tem, né? Eles falam que isso é retrógrado e assim por diante. Mas tudo bem. Então, fique na sua mesmice de achar que você sabe de tudo, que você descobriu a América, né? Porque você está em 2025 e que absolutamente nada do passado é válido. Né? É um snobismo cronológico que eles aplicam. E, no final das contas, não sabem nada. Então, o que nós fazemos? Nós enfatizamos a gramática. Então, a gramática, como eu disse, ela é composta pelos elementos básicos de cada disciplina e por uma ênfase na memorização daquilo que é importante. Porque se eu não tiver isso sedimentado, eu não vou conseguir levar para frente. Se eu não entender, se eu não souber a tabuada, como é que eu vou fazer conta depois, mais profunda, né? Se eu não souber o que é um substantivo, um verbo, um adjetivo, uma preposição, como é que eu vou escrever? Então, eles querem que a criança escreva o quanto antes, sem que ela saiba
os elementos básicos. Isso é a gramática. Então, a gente vai ensinar matemática, português, geografia, história, mas com essa metodologia, com essas ênfases. E isso muda tudo. Então, uma das maneiras que nós fazemos isso, por exemplo, é com catecismos. Geralmente, quando a gente ouve a palavra catecismo, a gente pensa em igreja católica, né? Catecismo é meramente uma série de perguntas e respostas. Tá? Então, você faz uma pergunta e você tem a resposta. Então, o que a gente faz? Nós temos os catecismos das disciplinas. Então, eu tenho a disciplina de português, e aí eu vou ter ali uma pergunta e uma resposta. O que é um verbo? E aí eu vou ter a descrição, né, a resposta falando o que é um verbo. E a criança, ela memoriza isso ao longo do ano todo. E elas recitam isso. E elas vão, ao recitar, ao memorizar, você está internalizando isso. Você está guardando isso. Então, você consegue desenvolver um raciocínio porque você tem isso. Aquilo faz parte de você, você entende aquilo. Então, quando a gente vai trabalhando dessa forma, as nossas crianças, elas não dependem de uma tecnologia para que elas pensem. Elas têm o conhecimento ali agora, e elas conseguem não partir do zero, entende? É algo muito mais aprofundado. Então, hoje nós somos completamente dependentes dessas tecnologias. Olha que interessante, quando nós abrimos, uma das perguntas que eu mais recebi aqui era por que vocês não têm uma sala de computadores? Ou por que vocês não permitem que os alunos usem celular na sala de aula? Aí eu falava assim, olha, se você quer usar um computador para o seu filho que ficar clicando na tela, coisas prontas, e para falar que ele está aprendendo tecnologia, não vai servir para nada. O que nós queremos é que ele aprenda a pensar. Então, ele aprendendo a pensar, ele vai programar em qualquer linguagem. Ele vai saber fazer qualquer coisa. Agora, eu ensinar ele a usar o Word ou Excel, isso é fluido demais. O aluno que aprende um programa hoje, o programa muda. Amanhã é outro programa. Tá? E aí o que você vê hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a proibição do uso do celular na sala de aula. Nós nunca tivemos isso. Já proibimos desde o início. E os nossos alunos não ficam presos na tela. Eles não precisam disso. Outra coisa, nós ensinamos eles a pensarem, então a gente não precisa depender de uma máquina para dizer para mim o que é isso ou o que é aquilo. Eu não preciso ir atrás. Não, ele vai pensar. Então, a inteligência artificial hoje, por exemplo, né, os grandes aí das tecnologias estão dizendo o quê? Você não precisa mais ficar dedicado a um tipo de linguagem. Você precisa saber pensar. E aí, a inteligência vai trabalhar por você. Mas se você não souber pensar, escrever, questionar, fazer a argumentação correta, você não sabe nada. Então, desde sempre, desde 2.500 anos atrás, nós estamos trabalhando nesses princípios que são fundamentais para o desenvolvimento humano. E o que aconteceu foi que, com esse surgimento aí da educação moderna e tudo mais, foi sendo perdido. Então, nós não estamos presos lá atrás, né, porque é antigo e é bom. Não é isso. Mas o que nós estamos fazendo é nos valendo daquilo que nós temos certeza que é válido, que é bom, que funciona. Né, porque já foi provado. Agora, essas novas tecnologias, isso, aquilo, tem quantos anos? Quantas mudanças ocorreram nesses últimos 10 anos de ensino nas escolas? E qual que foi a melhora? Nenhuma. Os testes do PISA só mostram que o Brasil está cada vez pior. Né? Então, isso não tem trazido resultado positivo em absolutamente nada. Verdade. O Gustavo Moraes fez uma pergunta bem interessante que eu quero replicar para você aqui. Eu estava fazendo a pergunta bem em cima do momento que ele colocou a pergunta aqui, que quais são as diferenças das escolas por princípio da educação clássica? Sim, a escola por princípio era uma escola, e aí eu preciso falar de modo geral, né? Porque eu não conheço todas as escolas, mas a gente tem pessoas seríssimas, né, envolvidas nas escolas por princípio, tá? E ela se baseia em determinados princípios. Então, eles encontram esses princípios na palavra de Deus que vão reger a maneira que eles vão estudar,
conduzir os seus estudos, linkar as coisas, né? E entender como que o mundo funciona. A educação clássica, como eu disse, e a educação por princípio, aliás, ela tem um começo muito mais recente, né? No desenvolvimento desses princípios a partir do Paul Gerry, né? E de outros estudiosos ali. E a educação clássica ela é mais abrangente no sentido de ser mais antiga, né? E por usar essa questão da gramática, da lógica, da retórica, da aritmética, música, geometria, astronomia, linkando também, como a educação por princípios faz, a história com uma perspectiva geracional e de linha cronológica, né? Então, existem diferenças bem marcantes na aplicação. Como que nós fazemos isso? Por exemplo, quando nós olhamos para a educação por princípios, eu conheço escolas que vão utilizar materiais apostilados, por exemplo. E nós, na educação clássica, não gostamos de material apostilado, né? Eu estou falando só o modelo, tá? Mas sim o conteúdo. Então, nós preferimos dar uma ênfase naquilo que a gente chama de livro vivo. Ou seja, eu pego um livro que não foi escrito por um comitê, eu pego um livro que foi escrito por um autor, né? Um autor, às vezes um romance, às vezes uma literatura mesmo clássica, às vezes um livro de alguém que se empenhou para escrever aquele tratado, e eu vou fazer uma leitura daquilo do original e tratar com aquilo, e lidar com aquilo, e não estou ligando muito para aquilo que é colocado hoje em dia por meio de apostilas, né? Então, a gente não quer digerir tudo para o aluno. Não que todas as escolas, por princípio, façam isso, tá bom? Mas existe essa diferença. Tem uma liberdade dentro da educação por princípio, que eles vão aplicar os princípios em cima de qualquer material. E nós vamos falar assim, eu prefiro... eu posso fazer isso, mas eu prefiro pegar os materiais originais, prefiro trabalhar com literatura clássica, prefiro zelar por algumas coisas que são não negociáveis para a gente, né? Então, a questão da beleza, ela faz parte não só de uma fala aqui, mas a gente quer que as crianças entendam que aquilo que é belo vai levar aquilo que é virtuoso. A gente quer que quando uma criança pegue, por exemplo, um livro, aquela capa do livro seja bela, as ilustrações sejam belas. Então, a gente não quer qualquer livro, né? Então, aqui os livros chegam para a educação infantil e, na medida do possível, eu leio todos antes, né? Para ver o que pode ser utilizado. E, às vezes, passa algumas coisas, né? A nossa coordenadora também faz isso, os professores, mas a gente vai tentando lapidar, e mudar, e voltar. Então, tem diferenças assim básicas, estruturais, né, de como se aplica e de como que nós percebemos o mundo, né? Mas há também, né, uma correlação aí bem nítida de que nós buscamos uma educação verdadeiramente cristã, né, e que nós entendemos a história como sendo primordial para que nós entendamos o mundo. Então, se eu tiver um olhar da história picadinho, do jeito que é aplicado por aí, ninguém vai entender nada. Agora, se eu entender na linha cronológica, eu entendo por que nós estamos na situação que nós estamos hoje. Eu vou entender por que o ovo subiu 15% nesse mês, né? E assim por diante. Okay. O Elmer, conta para nós como é que é o treinamento dos professores da Trinitas. Há um treinamento específico? Porque, por exemplo, o professor entra na escola e vai saber que há um método na questão de educação clássica entre essas partes. Existe um treinamento específico para os professores, funcionários? Como é que funciona isso? Aí na Trinitas, no caso. A gente tem alguns treinamentos, né? E são treinamentos contínuos. O Dr. Christopher Perrin, que é um dos nomes de destaque na educação cristã clássica lá nos Estados Unidos, aliás, ele vai estar aqui no Brasil, lá em João Pessoa, ele vai palestrar lá no mês de... agora não lembro se é maio, acho que é maio. Eu vou estar lá, mas eu não lembro a data. Não, perfeito, hein?
Quando a gente pesquisa aqui. Na Cidade Viva, tá? Na faculdade Cidade Viva. E aí o que acontece? Ele fala, né, num dos seus cursos, que a educação clássica ela precisa de pelo menos uns 5 anos para você entender o que, que é. Então, quando a gente vai contratar alguém, a gente quer alguém que siga os mesmos princípios, obviamente, né, que creia nas mesmas coisas, que ensine a partir da mesma perspectiva, que tenha a formação adequada, que é necessária, porque o governo exige, mas que seja ensinável. Então, eu não quero ninguém que não seja ensinável. Se a gente detectar que a pessoa não é ensinável, a gente vai dispensar, né? Por quê? Porque, como você mesmo disse, as pessoas não vêm para cá com uma formação clássica. Elas, na verdade, elas chegam aqui com a formação secular que elas tiveram. Infelizmente, no Brasil, não existe nenhuma faculdade de educação cristã, por exemplo, de pedagogia, né? Então, elas vêm com essa mente cauterizada já, marxista, né, e vários outros istas aí no final. Então, o que a gente faz? Existe uma semana de treinamento, ou uns 10 dias no início do ano letivo. Nós temos também um curso chamado Academia Trinitas. E esse é o maior curso de educação cristã clássica que tem no mundo. O que nós fizemos? Nós temos uma parceria com esse curso lá nos Estados Unidos, e nós dublamos e legendamos o curso. Então, os professores, eles são todos professores com mestrado e doutorado, e que estão nessa área aí há uns 30, 40 anos. Então, os professores precisam fazer o curso. E aí, como nós temos a editora Trinitas, nós também fornecemos os livros de educação para os professores. Então, eles têm que fazer o curso e ler determinado livro. E aí nós temos reuniões pedagógicas, e aí você tira dúvidas, ensina, fala isso, aquilo, aí faz uma visita na sala, assiste aula, aí depois, no final do ano, tem outro momento de treinamento, né? E aí nós temos mais algumas semanas ali, ou dias, para a gente treinar esses professores. Então é algo contínuo, né? E uma vez que você entende, não tem como você voltar atrás, né? A gente percebe que aqueles que de fato entenderam, eles abandonam assim, olha, no meu caso mesmo, eu trabalhava numa outra escola, ganhava muito mais, outros professores aqui ganhavam muito mais, mas uma vez que eles entendem qual a metodologia e qual o propósito, não tem como você voltar atrás. Então eles falam, olha, vai dar muito mais trabalho, vai, mas vale muito mais a pena, né? E é por isso que a gente tem professores conosco aqui que não estariam por outro motivo, né? Abandonaram outros trabalhos, outras escolas e estão aqui com a gente. Muito bom, muito bom. O Ela, para a gente ir caminhando aqui para o final da nossa live aqui, queria que você projetasse como o futuro da educação clássica, que a gente tá vendo, educação clássica também, esse tipo de educação por princípios também, né? Isso vai ser realmente uma tendência para o futuro. Como você vê, como você está enxergando isso, e se a Trinitas, quais os projetos futuros da Trinitas, se você tem novas ideias para poder aplicar dentro da Trinitas educacional? Sim, a gente está só no começo disso aqui no Brasil, né? Uhum. Essa expansão é uma expansão que é real. Eu vou falar para você, esse ano um pouco menos, porque a gente está ainda, agora o carnaval foi agora, então o Brasil começou só agora, né? Mas, assim, para você ter uma ideia, eu praticamente trato com alguém, tenho reuniões com grupos diversos, semanalmente ou a cada 2 semanas, de pessoas interessadas em abrir uma escola cristã clássica. Não necessariamente uma Trinitas, mas uma escola cristã clássica. Então, assim, a cada semana ou a cada 2 semanas eu tenho uma reunião dessa. Semanalmente eu recebo mensagens de pessoas dizendo que querem abrir uma escola cristã clássica. Então, assim, a gente está só no início disso, né? Como eu mencionei, a gente tem essas 3 unidades. Jacareí abriu agora, né? Está no seu primeiro ano, estão lá indo super bem, estão desenvolvendo, seus alunos estão caminhando super bem ali.
A gente faz visitas ali também, periódicas, né? O grupo que está ali na frente, um grupo bem interessado, assim, realmente cristão, dedicado, está fazendo um belo esforço para que isso caminhe e cresça, expanda. Mas a gente já tem outras unidades em perspectiva. Em São Paulo mesmo, ali na região da Vila Mariana, a gente está trabalhando para a abertura de uma escola ali, em parceria com uma igreja. E no outro estado, que eu ainda não posso falar, mas a gente também está trabalhando. Essas serão escolas grandes, né? Mas a gente entende que essas escolas, por exemplo, a da Lapa, que é menor, que é só educação infantil, ela é necessária. Porque ela precisa ser uma escola que vá ajudar as famílias, né? Que você tenha a confiança de deixar seu filho ali e que ele continue aprendendo o que você ensina na sua casa. Então, o que a gente tem visto, por exemplo, no estado de São Paulo, tem a William Carey, que abriu lá em Franca, do pastor Paulo Júnior. Nós temos em BH a Veritas, nós temos em Recife a Zoe, a Christian Academy, nós temos em Brasília a Virtus, nós temos aqui em São Paulo ainda, em Jundiaí, se não me engano é Florescer, assim, tem várias. No Maranhão nós temos algumas, né? Mais de uma. Então, assim, essas escolas estão surgindo, outras escolas estão surgindo, a gente não enxerga isso como uma competição, é igual a igreja, a gente enxerga isso como algo bom, que tenha uma em cada esquina. Né? Amém. Então, o que a gente percebe é que há necessidade, há campo, e que os pais precisam entender que mandar o seu filho para qualquer lugar é o maior risco que você tem na sua vida. O Douglas Wilson ele fala assim, é interessante quando os pais eles mandam os seus filhos morarem lá em Roma, e aí o filho volta falando com o sotaque de lá, e ele fica, por que ele tem o sotaque de lá? Você manda o seu filho para uma escola pública, para uma escola secularizada, modernista e moderna, e aí seu filho volta com essas visões completamente alheias à fé cristã, e você fala assim, o que aconteceu? Você que bancou a educação do seu filho, ou a falta de educação do seu filho. Então, o que a gente está vendo é só o início, né? Cada vez mais os pastores têm despertado para essa necessidade, né? Eles têm visto que as suas igrejas são elefantes brancos nas cidades, ficam paradas a semana inteira com uma estrutura já pronta para uma escola e que basta você ter a força de vontade de juntar algumas pessoas dispostas a trabalharem para que isso aconteça, né? Essa realidade foi aqui na Trinitas, essa realidade foi ali em Jacareí, na Trinitas Vila Branca, né? E tem sido em outras escolas que a gente conhece, né? Então, a gente vê que Deus tem ajudado, tem despertado as pessoas. Esse grupo continua crescendo, não só esse, mas de escolas por princípios, né, também. E, de modo geral, escolas com visões diferentes dessas opções que nós temos por aí. Só para fechar aqui a minha resposta, geralmente as pessoas pensariam, então na sua escola só tem protestante. Não, nós temos vários católicos chegando na escola. Sabe por quê? Porque eles não encontram escolas seguras para os seus filhos. Essas escolas católicas, que uma vez eram escolas tradicionais, que ensinavam princípios, se perderam completamente, né? Algumas se venderam, né? E o que nós temos hoje são essas escolas que nós estamos falando aqui, e eles já chegam a nós também, né? Eles têm diferenças, né, divisões e tal, mas eles querem aquilo que nós ensinamos, essas virtudes, essa moral, o desenvolvimento intelectual, excelência acadêmica, desenvolvimento espiritual, tem tudo isso. Então, os católicos estão também se movendo, né? Estão abrindo outras escolas, vários deles se despertaram para isso, né? E viram o buraco em que eles estavam e também estão correndo atrás do prejuízo agora. Perfeito. Elmer, quero agradecer muito a tua participação aqui com a gente da Rádio Visionária. Vocês podem contar com a gente no que a gente puder, como a gente
visionária, né? Nosso entendimento é visão do reino, né? Levar realmente o reino de Deus às pessoas, influenciando todas as áreas da nossa sociedade. Então, esse é o nosso entendimento, e você sabe que você pode contar com a gente. Então, queria que você fizesse a propaganda, né, da Trinitas, como o pai pode inserir o seu filho no ano letivo, né, quando começam as matrículas, etc. Fique à vontade para poder falar especificamente da Trinitas. Ah, tá bom. Trinitas Educacional, Trinitas Vila Branca, Trinitas Lapa, essas são as unidades abertas, né? Você pode procurar pelo Instagram, o contato no Instagram vai te levar para os nossos contatos do WhatsApp, né? Onde a gente pode falar sobre matrícula e tudo. Matrícula está sempre aberta, tendo vaga na sala, está sempre aberto, né? E estamos aí dispostos a ajudar as famílias, auxiliá-las, né, da melhor forma possível, né? E para aqueles que querem literatura boa, nós temos a Editora Trinitas. Então, a Editora Trinitas também, nós temos aí mais ou menos uns 100 livros no catálogo, vários deles já bem conhecidos do público, né? E basta você entrar lá e dar uma olhada, tem nas melhores livrarias, né? Muito bom. Elmer, obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos aí caminhar juntos aí em nome de Jesus. Eu creio que esse tempo é um tempo novo para a nossa educação e que a Trinitas possa, a cada dia mais, como nós temos visto, crescer e ser uma referência aqui na nossa nação. Amém, amém. Muito obrigado aí pela oportunidade e pelo tempo. Legal demais. Para fechar, prometo, para poder liberar, Elmer, eu faço algo aqui, sempre com todos os meus convidados, os quais eu trago aqui, que é um propósito que eu fiz, né? Eu parei com as lives durante 2 anos, mas eu retomei agora em 2025. Então, durante esse período, eu não deixei de fazer, que é orar pelos nossos convidados. Então, se você, claro, me permitir, se eu pudesse orar pela tua vida, orar pela Trinitas, enfim, se você me der essa liberdade aí, para a gente poder fechar aqui essa live. Claro, com certeza. Legal. Você que está nos assistindo aqui, nos ajude em oração pela vida do Elmer, pela Trinitas Educacional, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela vida do Elmer, Senhor, que tem se dedicado, tem se empenhado, Pai, a poder, ó Deus, levar o reino de Deus às crianças, Pai, trazendo, Senhor, trazendo, ó Deus, uma educação que vai de acordo com os princípios e valores do reino. E eu creio, Deus, que ele vai ser a cada dia mais levado adiante, ó Pai, debaixo dos teus braços. Eu creio, Senhor, que é um desafio, é um tempo difícil que nós estamos vivendo, mas ele tem feito a diferença, Pai. E nós cremos que esse é um tempo de crescimento, esse é um tempo de avanço, e que a tua vontade se cumpra na vida do Elmer. Nós abençoamos essa escola, abençoamos todas as unidades da Trinitas Educacional e daquelas que ainda vão abrir futuramente, Pai. Declaramos que a bênção do Senhor está sobre elas e, Pai, que o Senhor possa protegê-los, porque nós sabemos o quanto há perseguições, há palavras contrárias, mas o Senhor é com eles e isso vai ser levado adiante, vai ser levado à frente, Pai, em nome de Jesus. Que haja, Pai, parcerias, que venham parceiros que venham realmente investir e que vão estar, Pai, ó Deus, unidos no mesmo propósito. Por isso, abençoe a vida do Elmer, abençoe a vida de todos os professores e funcionários da Trinitas. Declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Amém, Elmer. Obrigado, meu querido. Em nome de Jesus, Deus abençoe muito a tua vida, viu? Obrigado a vocês também. Amém. Legal, legal demais. Pessoal, muito obrigado a todos que nos assistiram aqui. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Rádio Visionária. Posteriormente, futuramente, vamos estar colocando no nosso canal do YouTube. Então, fiquem ligadinhos aqui e, enfim, acompanhem. Sigam a Trinitas Educacional para vocês conhecerem ainda melhor esse trabalho tão lindo que eles fazem. É isso. Até a próxima live. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Elmer. Conte com a gente. Tchau, tchau.